Oração pedindo ajuda de Deus. Deus escreveu este salmo quando fugia do seu filho Absalão. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos. São muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um devocional Salmoterapia, e hoje nós estamos falando a respeito do Salmos 3, né, Rafa? Isso. Salmos 3, como título aqui, é um salmo para tratar a dor das perdas. Né? Para você que não conhece esse livro, é um livro muito top do pastor Dr. Jonatas Leone. Se você quiser, a gente está na descrição aí. E se você quiser também participar do nosso grupo de devocional, para você não perder nenhum vídeo aí, e incentivo para fazer esse devocional, seu tempo com Deus, tem um link também aí na descrição. Rafa, vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Todos nós enfrentamos conflitos familiares, e é no contexto da família que muito provavelmente experimentamos as nossas dores mais dolorosas. Os próximos 4 salmos, 3, 4, 5 e 6, se referem a uma das circunstâncias mais dolorosas da vida de Davi, a rebelião de seu filho Absalão, que lhe tomou o trono no palácio, fazendo-o viver como um fugitivo no deserto. E provavelmente que nos Salmos 3 e 5 sejam orações matinais de Davi. Ao passo que Salmos 4 e 6 sejam orações noturnas, mostrando como o passar dos dias, o agravamento da angústia o apertava. Dividiremos os Salmos em 3 partes, a partir das pausas que Davi fez para escrevê-lo. Então vamos lá, primeira parte. Quando é o momento de se perder? Versículo 1 e 2. Os maiores problemas quase sempre começam e terminam dentro da casa. No contexto familiar é que sofremos as maiores dores da nossa vida. A razão para isso é bastante lógica. Aonde tem mais afeto, mais afeta. Davi e Absalão, como muitos pais e filhos, vivem uma crise que durou muito tempo, segundo Samuel 18. Durante 11 anos, Absalão vinha furtando e usurpando o coração do povo a ponto de tomar o trono do próprio pai. A dor de ser traído e rejeitado por alguém que você tanto ama e investiu é muito grande. Somada a essa dor, muitos começaram a especular o que o seu problema na verdade era o que Deus havia rejeitado. E aqui tem uma... Que ele quer dormir. Ele tá nanando, gente. Muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus nunca o salvará. Assim também hoje muitas vozes dizem que Deus não vai socorrer você. Davi viveu uma crise de identidade, pois era um rei sem trono. Uma crise familiar, pois se tornou um pai traído pelo seu próprio filho. E uma crise de fé, pois era o rei que parecia ter sido abandonado por Deus. Forte, hein? Muito. Meu Deus. Uma crise de identidade como rei, como família e a sua fé também, como pai e na sua fé. Davi estava perdendo algo que foi dado pelo seu próprio Criador. Você já teve a experiência de se sentir perdendo algo que Deus te deu? Um filho? Um casamento? Um ministério? Um bem? Coisas que Deus nos deu podem ser perdidas e isso gera mais angústia em nosso coração. Pausa. Um momento de reflexão. Uma pausa separa cada uma das partes. E é interessante que esse princípio faz toda a diferença em meio às dificuldades. As pausas são terapêuticas. Talvez seja dito que você precisa, durante um momento de perdas, parar um pouco e ouvir o que Deus te diz nesse meio tempo. Quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Não? Depois eu leio. Parte 2. Como não se perder em meio às perdas. Versículo 3 até o 5. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, é a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Depois do primeiro momento de pausa, ocorre uma mudança significativa. Davi toma uma atitude terapêutica e diz: mas tu. O mas, nesse momento, indica uma separação, um limite, uma oposição diante do que Davi está sendo dito. Davi está estabelecendo um limite, dizendo: as circunstâncias
não definem quem Deus é. Deus é quem define o que são as circunstâncias. Nossa, eu vou ler de novo aqui, hein? As circunstâncias não definem quem Deus é. Deus é quem define o que são as circunstâncias. Davi sabe que Deus é, quem Deus é, e isso não muda em meio às circunstâncias difíceis. Por isso, ele sinaliza três constatações poderosas sobre o Senhor em meio às perdas. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, é a minha glória que me faz andar de cabeça erguida. E aqui tem três partes, né? Deus é o meu escudo. Davi sabe que em meio aos ataques do Senhor, o Senhor é o escudo que protege o seu coração. Deus quer guardar o nosso coração para evitar que, perdendo as coisas, percamos o nosso coração. Segundo, Deus é minha glória. Além de encontrar um escudo em Deus, Davi diz que o Senhor também é a sua glória. Mas tu, Senhor, é o meu escudo que me protege e é a minha glória que me faz andar de cabeça erguida. Ele está dizendo que pode até ter perdido o trono, mas não perdeu a glória. Isso não é um assento real, mas sim o próprio Deus, que está sentado em um trono inabalável. Davi está nos ensinando algo muito poderoso nesse salmo. Nossa alegria não pode depender de algo que possamos perder. Forte, hein? Uhum. Ainda que esse algo tenha sido dado pelo Senhor, nada que ele nos dá é maior do que ele próprio. Não nos perdemos com as perdas quando entendemos que o Senhor não pode ser tirado de nós, ainda que todo o resto pode ter sido. A nossa glória é o Senhor. Nada que nos é tirado pode nos arrancar do Senhor. Terceiro, Deus me faz andar de cabeça erguida. Aqui tem uma conclusão poderosíssima. A visão que eu tenho de Deus determina a visão que eu tenho do mundo. Se eu vejo o Senhor como minha glória, posso levantar a minha cabeça e olhar adiante. Andar de cabeça erguida é tirar os olhos do que perdi e colocá-los na glória de Deus. Há coisas melhores adiante de nós do que qualquer outras que tenha ficado para trás, quando o Senhor está à nossa frente. A opinião de Deus é o que importa. A minha glória não é ser rei, a minha glória é o Senhor. Davi, ele perdeu o trono, mas não perdeu a sua glória, a qual é o Senhor que sustenta de cabeça erguida. É o Senhor que sustenta a sua cabeça erguida. A nossa resposta diante das perdas, portanto, é clamar ao Senhor, que tudo pode, pois nada é mais poderoso do que um santo de joelho. A oração é poderosa. A combinação da fraqueza humana com a soberania de Deus, soberania divina, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Transformar as emoções em orações é o ter o nosso coração exposto ao coração de Deus. E ele levanta a nossa cabeça para ver a vida com os olhos dele. Muito forte. Terceira parte. Parte 3. Sem ter medo do medo. Do versículo 5 ao versículo 8. Davi agora poderia olhar nos olhos do medo e dizer: não me assustam os milhares que me cercam. Isso porque o Senhor nos capacita a não viver sem medo, mas viver além do medo. Nenhuma emoção tem o poder de exercer o domínio sobre alguém dominado pelo Senhor. Nenhuma emoção tem o poder de exercer o domínio sobre alguém dominado pelo Senhor. Muito forte. Podemos encarar cada uma das nossas emoções, inclusive o medo, sem o medo. O Evangelho nos mostra Deus que não fugiu da morte. Nossa maior inimiga, ele enfrentou e venceu. Em sua conclusão, Davi exclama: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Você já se reparou com apenas uma dor que mostra... Você já reparou como apenas uma dor nos mostra a necessidade de um Salvador? Davi agora clama: salva-me, porque precisa de salvação. Essa é a mensagem que percorre todas as páginas das Escrituras e todas as páginas da nossa história. Nós precisamos de um Salvador eficaz. Nós precisamos de Jesus Cristo. Convido você também a fazer o que Davi fez. Use a sua dor como um clamor por salvação, pelo Salvador. Jesus se revela em meio às dores, pois elas são uma evidência do que não fomos feitos para esse mundo, e de que nosso Salvador nos resgatará. Tal segurança nos dá uma liberdade, inclusive, de expressar as nossas emoções de forma imatura. Como Davi, o que ele fez? Pedindo ao Senhor: quebre o queixo dos seus inimigos. Aí que tem um trecho, né? Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Como é maravilhoso saber que podemos até errar nas nossas orações, para que Deus conserte as nossas emoções e se revele através das nossas ações. Nossa, que forte, hein? Nós podemos errar nas orações, Deus vai consertar nossas emoções e Ele vai se revelar nas nossas ações.
O Salvador não tira de nós o medo. O medo do medo, mas também o medo de errar. O Salvador não tira de nós apenas o medo do medo, mas também ele tira o medo de errar. Ele pode redimir todas as coisas, inclusive por meio das nossas perdas. A sua glória não estava no que você perdeu, mas em quem achou você. O Salvador veio buscá-lo para resgatar tudo que foi perdido. Quer compartilhar, Rafa, antes de eu ler a pergunta aqui? Não, pode ler. Eu falo. Tá bom. Uhum. Escreva em seu salmo. Transforme suas emoções em oração. Alguma perda que foi importante na sua vida roubou você de uma parte importante do seu presente e prejudicou a sua forma de olhar a vida? Escreva sobre isso. Algum sentimento tem governado sua vida e sido mais determinante para as suas decisões do que Deus, do que o Senhor? Escreva quais sentimentos te impulsionam e quais sentimentos te paralisam. Acho que é muito forte esse salmo, né, Rafa? Sim. Porque a gente vai ter dores, nós Sim. vamos ter perdas, nós vamos ter momentos. Vai ter medo também, né? Vai ter medo, só que isso não pode nos travar, isso não pode nos paralisar Sim. de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Sim. Pode compartilhar. Hoje, na verdade, nesse salmo, eu escrevi mais para ser minha oração mesmo. Alguns trechos, por exemplo. Deus é meu escudo, Deus é minha glória, Deus me faz andar de cabeça erguida. Isso porque o Senhor nos capacita a não viver sem medo, mas a viver além do medo. Use sua dor como um clamor por um Salvador. O Salvador não tira de nós apenas o medo do medo, mas também o medo de errar. Não tenha medo do novo. Eu acho que foi isso que falou muito ao meu coração. Que eu acho que, assim como qualquer palavra que a gente lê na Bíblia, alguma pregação que a gente vê, é tudo para falar de algum momento que você tá passando, né? E eu acredito que às vezes o meu medo é o medo do novo, né? Assim, a gente teve o Arthur, então é um novo, então medo do novo, medo desse novo, né? Não também somente nessa área, mas acredito que às vezes em todas as áreas da nossa vida a gente possa vir ali ter um medo, algum tipo de medo na área profissional, na área espiritual, na área emocional, enfim, tudo que nos tira ali da zona de conforto, a gente pode ter esse medo. Igual o Davi estava passando por um outro tipo de medo, né? Enfim, e eu acho que é isso. Uma das coisas que o Senhor mais falou comigo aqui, nesse momento que ele fala do escudo, né? Sim. Da glória, de cabeça erguida, né? Davi disse, né? Que ele pode ter até perdido o trono, mas não perdeu a sua glória. Não é um assento real, é o próprio Deus que está sentado no trono inabalável. Deus está nos ensinando algo. A nossa alegria não pode depender de algo que nós possamos perder. Eu acho que o ponto é sobre isso, né? Nada na nossa vida é eterno, né? Uhum. Somente o que o Senhor tem para nós, né? Somente o nosso relacionamento com Ele. E os frutos que nós plantamos lá na glória, né? Essa semana eu estava assistindo uma pregação e uma frase assim mexeu muito comigo, né? Quando você faz algo que não é desse tempo, né? Algo que você faz lá para a glória, para a eternidade, um legado que você deixa. É como se você estivesse mandando a sua bagagem para o céu e falando assim, ó, o dono dessa bagagem está chegando. O dono dessa mala, o dono desses frutos está chegando. Então você está garantindo, né? Algo eterno, você está garantindo algo lá em cima, sabe? Não faça nada pensando só no agora, faça algo pensando lá na frente, sabe? E o medo, ele nos paralisa de construir tudo isso. O medo, ele nos paralisa de viver coisas grandiosas, de viver coisas absurdamente grandes, né? Então, pode falar. Eu acho também, eu tava aqui folheando o caderno e eu vi esse daqui, ó, religiosidade versus evangelho, né? Eu acho também que por medo, às vezes, a gente faz muitas coisas pela religiosidade e não pelo evangelho. Por exemplo, quando a gente é religioso, né? Para Deus me aceitar e me amar, tenho que obedecer e tenho que obedecê-lo fazendo algo que o agrade. Na verdade, eu tenho que ser pelo evangelho. Sou aceito e amado por meio de Cristo, logo obedeço por amor. A religiosidade. O medo e a insegurança e a ganância me motivam a fazer algo para Deus. Na verdade, nós temos que Ele me deu espírito de ousadia, alegria e o amor que me impulsionam. Religiosidade. Eu obedeço a Deus para que Ele me dê algo. Em troca, meritocracia é o meu nome. O Evangelho. Obedeço para ter Deus, para agradá-lo e para me tornar parecido com Ele. Então, acho que esse também é o caminho, né? Sim. Muitas vezes a gente acaba fazendo para homens, né? A gente acaba servindo. É muito forte isso, mas tem muitas pessoas que fazem mais para a igreja do que para Deus, né? Uhum. Tem muitas pessoas que têm uma vida super ativa na igreja, mas não têm uma vida de relacionamento com Deus.
Sim. E, infelizmente, isso é baseado numa mentira, isso é baseado numa vida de aparência. E nós não podemos viver dessa forma, né? Nós precisamos ter um relacionamento com Deus, que isso reflete na nossa igreja. Isso reflete Tudo. em tudo que a gente faz, sabe? Eu acompanho muitas pessoas que têm ministério ativo, que viaja, que faz agenda, mas não constrói nada numa igreja local, sabe? A gente não pode julgar, mas o relacionamento da pessoa com Deus, mas se a gente não consegue visualizar frutos, né? É porque muitas vezes não está sendo plantado. Então, o fruto mais importante que você tem que ter é quando você se aprofunda na palavra, quando você se aprofunda para buscar mais, quando você ajoelha, quando você está em oração, você tem um tempo de devocional com Deus, você está cultivando tudo isso, né? Tem um devocional, acho que meu celular não está aqui, depois eu vou pegar, tem anotado no bloco de nota, eu posso trazer num outro dia, falando um pouco a respeito de cultivo, a respeito de cultura, né? A respeito daquilo que a gente tem feito todos os dias, né? O que a gente tem feito todos os dias vai impactar naquilo que a gente vai se tornar. Por que que hoje a gente escova dente de uma forma automática? Por que que hoje a gente dirige de uma forma automática? Por que que hoje a gente serve a Deus de uma forma automática? Já virou um hábito. Virou um hábito. Porque tem um livro aqui na minha frente que chama O Poder do Hábito. Não é nem um livro cristão, é um livro que fala sobre o nosso comportamento. Então, tudo que você faz de uma maneira repetitiva vira um hábito. Então, buscar a Deus não precisa se tornar um hábito. Precisa se tornar uma rotina. Você tem que ter aquele tempo. Agora é meu tempo com Deus. Mas em cada dia você tem que viver algo novo. Em cada dia você tem que abrir mão do seu medo para você poder viver algo novo, sabe? Então, reflita um pouco sobre esse devocional. Espero que Deus tenha falado muito contigo. E se você te sentiu no seu coração de compartilhar o que Deus falou contigo nos comentários aí, eu creio que pode edificar outra pessoa que de repente vai entrar nos comentários para comentar também, para ler o seu comentário. E nós estamos fazendo esse devocional aqui para abençoar a nossa vida, a nossa família, e a gente está compartilhando com vocês aqui para poder abençoar a sua vida também. Então eu tenho certeza que você sabe de um amigo que precisa ouvir isso, de uma família que precisa ouvir isso. Então compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida deles, vai abençoar muito a vida deles. E é isso, se você sentir vontade de comprar esse livro, né, a gente vai deixar aí na descrição. Tem o nosso WhatsApp também para você entrar no grupo, participar dos devocionais. Espero que Deus tenha falado muito contigo, né? Até o próximo vídeo. Quer falar alguma coisa? Não. Até mais. Deus abençoe. E o Arthur descansou. Muito bom.